Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler um texto com vocês, se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 1 ao verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao verso 7. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Deus o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um sacrifício a Deus. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém? Amém. Queridos, a gente precisa estar atento a ouvir a voz de Deus e, sobretudo, a entender e inclinados a obedecer a Deus. Muitas coisas são interessantes, muitas qualidades devem existir no homem, numa mulher de Deus, numa pessoa de Deus. Mas, sobretudo, tem uma que é extremamente necessária: obediência. De nada adianta falar em línguas e não obedecer. De nada adianta profetizar e não obedecer. De nada adianta termos uma voz linda e maravilhosa e não obedecermos a Deus. De nada adianta nós pregarmos que é uma maravilha e comovermos uma plateia, se não obedecermos a Deus. A obediência é o ingrediente necessário na nossa vida, queridos. E a obediência pressupõe fé, porque só quem tem fé obedece a Deus. Porque Deus, Ele tem um sistema diferente de trabalhar com o ser humano. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Coisa interessante, né? Deus disse para ele que é para ele ir, mas não disse para onde. Deus ainda vai mostrar. Se Moisés não tem fé, Moisés nunca obedeceria a Deus. Nunca.
Você sairia do seu emprego hoje se uma voz misteriosa falasse com você: larga teu emprego hoje, porque amanhã você vai entrar em outro? Você sairia? Fala para mim sinceramente. Em primeiro lugar, você ia dizer que isso é a voz do diabo. Não seria de Deus, né? Porque aí já não é uma coisa tão boa, tão clara, tão simples assim de fazer, né? E a pessoa já ia botar a culpa no outro. Ou então ia dizer: estou pensando um monte de coisa, estou tendo um monte de coisa na minha cabeça, etc e tal. Mas se você tivesse certeza que foi Deus que falou, você teria fé para obedecer? É por isso que muita gente hoje não consegue obedecer, não consegue seguir a palavra de Deus, porque não tem fé, irmãos. Não tem fé. Essa é a grande realidade. Nós não temos fé suficiente para obedecer a Deus em todos os momentos. Essa é a grande realidade. É por isso que muitas vezes, diante de situações, a gente desanima, a gente muda de caminho, a gente faz outra coisa, a gente faz o que dá na nossa cabeça e não obedece aquilo que a palavra de Deus disse. Imagina como é fácil hoje, está tudo escrito na Bíblia. Você não precisa discutir, você não precisa preocupar-se em pensar: será que é Deus ou não é Deus? Porque já está escrito na palavra. Então é só obedecer. E como é difícil as pessoas obedecerem a Deus. É fácil a gente obedecer os outros, a gente obedecer a nossa vontade e o nosso desejo, mas a vontade e a palavra de Deus, como é difícil, porque pressupõe fé, porque Deus ele não coloca garantias quando Ele nos chama para as coisas. Obviamente, se você tem fé, você sabe que se Deus está falando, Deus vai cumprir. Amém? Mas se você não tem fé, você fica assim: como é que vão ser as coisas? Como é que vai ser daqui para frente? E agora, o que eu vou fazer? Fica, meu filho, fica, minha filha, sem emprego, sem dinheiro para sustentar a sua esposa e 2 filhos pequenos, para ver se você vai querer obedecer quando Deus falar: volta, fica sem emprego mesmo. Não é moleza não, é dureza. E nessa hora, se a gente não tiver fé para acreditar que Deus está no controle, que é Ele quem garante as coisas, a gente não obedece, irmãos. E não só para isso, mas para todas as demais coisas de Deus. Sem fé, nós não obedecemos. Então, com certeza, nós podemos dizer para alguém que não obedece à palavra de Deus, que ele é uma pessoa que não tem fé. Essa é a grande realidade, essa é a pura verdade, porque nós só podemos dar um passo em direção à vontade de Deus e obedecê-lo quando nós cremos que Ele está no controle das coisas e que Ele não deixará nada faltar para nós. E isso é fé, é crer naquilo que você não vê, é crer naquilo que está sendo impossível no momento, mas que você sabe que se Deus disse, Ele vai cuidar. Até mesmo um profeta Samuel, nesse momento que Deus dá uma ordem para ele, dá um direcionamento para ele, ele treme diante de Deus. Quando Deus diz para ele: vai lá, Samuel. Olha só no início, no versículo 1 que nós lemos: até quando é que você vai ficar chorando por Saul? Quem que ungiu o rei Saul? Samuel. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, e ele se apegou a Saul. Ele acreditava que Saul ainda ia mudar de posição, que Saul ia se voltar para o Senhor novamente. Ele ficava ali agarrado àquela ideia. E o próprio Deus o chama e diz: até quando que você vai ter pena desse cara? Esse cara não volta para mim mais. Ele não quer nada comigo. Para com isso. Eu já rejeitei, e eu já escolhi outro para ficar no lugar dele. Quantas vezes, irmãos, às vezes Deus já rejeitou uma situação na nossa vida, e a gente continua insistindo com aquela situação, porque às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus e melhor do que Deus. Vocês já notaram que às vezes nós queremos ser mais bondade em algumas situações do que o próprio Deus? Aquilo que Deus condena, muitas vezes a gente fica insistindo naquilo ali, e achando que Deus vai mudar.
que Deus vai transformar o que era pecado em santidade. Não, querido, pecado será sempre pecado. Não vai mudar nunca. E às vezes a gente fica nessa briga. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. E às vezes nós nos achamos melhores do que Deus. Porque aquilo que Deus condena, muitas vezes nós como seres humanos, nós queremos passar o pano e aprovar. Isso é pecado, sabia? Isso é pecado. Porque eu estou indo contra o próprio Deus. Samuel já está nessa situação. Ele está passando pano sobre as coisas que Saul faz. E está acreditando, não, Saul é tão legal, tão bonzinho, eu gosto tanto de Saul. Eu me apeguei a Saul. Até que Deus disse para ele: acabou, Samuel, acabou. Pega o azeite e vai lá. Eu escolhi outro. Saul já não tem mais nada comigo. Vocês já ouviram Deus falar isso com você, ou colocar para vocês sobre alguém? Paulo passou uma situação tão grande, que ele diz assim: Alexandre e Meneu foram tão ruins para mim, que eu os entreguei a Satanás. Já leram isso na Bíblia? E alguém vai dizer, vai querer defender ainda Alexandre e Meneu diante do que Paulo faz. Paulo, para chegar nesse ponto, irmãos, esses dois foram coisa ruim mesmo. E Paulo chegou ao ponto de dizer: isso aqui não tem mais solução não, eu já entreguei para outro cuidar, lidar com eles. Às vezes nós não aceitamos isso, queridos. Isso é Antigo Testamento, nós é novo. Jesus já veio, a graça se manifestou, e Paulo está dizendo: não tem condição mais. Isso aqui já era, esses dois, pode esquecer. Isso aí não tem solução não, irmão. E aí, querido? Que grande complexidade e confusão isso às vezes traz na nossa vida. E nós vamos contra a palavra. E nós queremos passar o pano e ser melhor do que o próprio Deus, com alguma coisa que Deus já condenou, com alguma coisa que Deus já rejeitou, que Deus já disse que não tem mais solução, e a gente continua insistindo com aquilo. Quantas vezes a gente faz isso? Eu não estou falando de pessoas de um modo geral, não. Estou falando de situações e coisas nas quais nós vivemos. Nós queremos sempre dar um jeitinho e mudar as coisas. Samuel está tentando fazer isso nesse momento, querido. E quando Samuel tenta fazer isso, Deus o repreende. E agora Samuel fica com medo e diz: mas Senhor, como é que eu vou lá? Ele vai saber e vai mandar me matar. Como é que você pode ter apreço por alguém que você acha que vai mandar te matar? A coisa meio incoerente a situação de Samuel, meio difícil da gente entender em alguns momentos. Queridos, como é difícil essa situação. E quando Deus manda, e quando nós temos fé para obedecer, a gente tem que entender algumas coisas, que Deus ele vai cuidar de tudo, Ele tem uma estratégia, Ele tem um projeto. E o projeto de Deus ele é perfeito, ele não é o seu projeto, ele não é o meu projeto. Ele é o projeto dele, e o projeto dele não existe falha, não existe erro. E a gente precisa trabalhar no projeto de Deus, ao invés de trabalhar nos nossos projetos. Só que às vezes nós achamos que o nosso projeto é melhor que o projeto de Deus, e não é. O de Deus é perfeito, o de Deus não tem erro, o de Deus é maravilhoso e é o melhor em todos os momentos. Algumas coisas que eu queria colocar para você nessa noite. Primeira coisa é que Deus ele dá ordens, queridos. Ele deu ordem para Samuel. Ele não perguntou: Samuel, você poderia fazer isso para mim? Muitas vezes, querido, nós temos tratado com Deus como se Deus fosse um colega nosso, como se Deus fosse alguém igual a nós. Só que não é desse jeito. E às vezes nós confundimos muito, e nesses tempos atuais, existe uma coisa chamada hipergraça, que é uma teologia, então, nem se pode chamar aquilo de teologia, mas é uma faceta que se tem por aí hoje, de que Deus ele vai além de tudo. Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Oh, Deus te ama tanto que mesmo você dizendo que não quer Ele, Ele vai continuar fazendo de tudo para te pegar. Mesmo que você não queira. Mesmo que a porta do inferno esteja na sua frente, e você já tenha passado meio corpo, e diga: é lá que eu quero estar. Ou você acha que é impossível alguém dizer que gosta mais do inferno que do céu? Dias atrás eu vi um cantor, aquele Zeca Pagodinho, falando
que ele prefere ir para o inferno, que o inferno vai ser animado, vai ter mulher bonita, vai ter cerveja, e o céu vai ser um lugar muito chato. E aí? Você acha, irmão, que se esse cara prefere o inferno, Deus vai ficar com ele assim, não, não vai, não, vai não, vai não, vai não. Não, ele está escolhendo, ele tem o direito de querer morrer no inferno, ir para o inferno. E aí? Só que às vezes nós achamos que não, que tem que dar um jeito naquilo, e tem coisas, situações, das quais não vai ter mudança. E a gente tem que entender que Deus sabe muito bem disso, e que o projeto está pronto, irmãos. Já está resolvido, não tenho que pensar nisso. Então Deus dá ordem, Ele não pede para a gente fazer as coisas, Ele manda que nós façamos. Você já viu na Bíblia dizendo assim, olha, quem sabe vocês possam dar uma oferta para ajudar as pessoas que estão necessitadas? Não, a Bíblia diz, recolham ofertas para ajudar os necessitados. É uma ordem, não é um pedido, é uma obrigação nossa, ajudar quem não tem, quem está passando uma dificuldade, quem está com algum problema. Deus não pede, quem sabe se você entender, dê o seu dízimo. Não, Ele fala, entregue o seu dízimo na casa do tesouro, acabou. Deus diz para a gente evangelizar o mundo, para testemunhar, para falar do amor dEle para as pessoas. Ele não está perguntando se a gente quer fazer isso, Ele não está pedindo por favor para a gente fazer, Ele está dando uma ordem para que nós façamos isso. Certo, irmãos? A gente tem que entender isso, e parar de pensar que a gente pode tratar com Deus como igual a nós. Nós não somos iguais a Deus, e Deus não é igual a nós nesse sentido. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Segunda coisa, Deus dá uma direção. Deus dá direção para nós em todas as coisas e todos os momentos, irmãos. Tem gente que diz que vive assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço da minha vida. Não, você não tem experiência com Deus, irmãos. Porque Deus sempre nos dá direção em toda e qualquer situação pela qual nós passamos, queridos. Você pode estar angustiado, você pode estar com ansiedade, você pode estar com uma grande preocupação e você não está enxergando a direção, mas Deus, Ele dá a direção. Ele aponta o caminho e você tem que ter fé e obedecer e entrar no caminho, depois as coisas vão clarear. Mas você tem que ter fé para entrar naquele caminho. Muitas vezes, queridos, a nossa fé ela é tão pequena, os apóstolos chegaram a pedir a Jesus, aumenta a nossa fé. E a gente tem que orar todo dia pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor, eu preciso que a minha fé cresça a cada dia, porque a cada dia o mundo está pior, e a cada dia nós precisamos de mais e mais fé na nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como agradar a Deus sem fé. Então nós precisamos de muita fé na nossa vida. Fé até para obedecer e ir na direção que Deus está mandando, queridos. Não pense que você vai ficar largado. Se você tem uma experiência com Deus, se você conhece a Deus, se você foi cheio da presença de Deus, que você não tem direção e você está abandonado, está cego nesse mundo. Não, não, Ele vai te mostrar a direção em toda e qualquer situação. O que você precisa fazer é se acalmar, respirar, parar, pensar direito no que está acontecendo, às vezes dar um passo atrás, às vezes sair de perto daquela situação, para entender o que está acontecendo. Aí você com calma vai perceber que Deus está mostrando uma direção. Agora Ele nunca vai deixar de dar uma direção para nós. Até porque a maioria da direção de tudo que nós temos que fazer já está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Outra coisa que eu queria compartilhar com você, Deus diz o que quer, mas Ele não diz como será. Ele disse para ele, eu quero que você vá lá e você vai ungir alguém que eu escolhi, mas não disse quem. E muitas vezes, queridos, nós vivemos como Samuel, nós andamos pelos nossos olhos. Fala a verdade. A Sandra esses dias falou comigo assim, você não come com a boca, você come com os olhos. Foi verdade. Eu não como um troço se eu achar feio, não como mesmo, não adianta. Se eu olhar e achar feio, pode esquecer, eu não vou provar aquilo, nem que você me dê um carro. Não gostei, eu como o que eu acho bonito, o que eu gosto de ver. Eu vi, achei bonito, legal, eu gosto de comer. Agora eu vi aquele negócio feio, esquisito, não adianta que eu não vou comer aquilo de jeito nenhum.
Eu tive que concordar com ela plenamente. Eu como primeiramente com os olhos, porque eu como aquilo que eu vejo e que eu gosto. A gente não é assim também, irmão? Você chega e vai comprar uma roupa, você compra roupa feia? Não, você compra roupa bonita, você compra uma roupa que cai bem em você, você compra uma roupa que te agrada. A gente nunca vai querer uma coisa ruim, a gente vai querer algo que nos mostra uma estética legal. Isso é do ser humano, está dentro de nós, queridos. Samuel também é assim. Samuel vê Eliabe, um cara alto, bonitão, jovem, forte. Aí o que ele falou? É esse mesmo, vou dar um abraço de rei nele, que esse é o rei. E aí quando ele vai, Deus fala, é esse não, esse aí, tão forte, tão bonito, tão alto, tão legal, eu rejeitei. Queridos, hoje, muitas vezes nós estamos olhando certas coisas e aplaudindo, muitas coisas que nós estamos dizendo que é de Deus, Deus já rejeitou. E aí? Porque a gente não percebe, a gente não olha, às vezes, com a espiritualidade necessária. Nós olhamos com os nossos olhos, está bonito, está legal, é de Deus. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, pessoas que enganariam multidões. E, queridos, é o que mais a gente tem visto nesses dias, queridos. Eu queria até abrir um aspas para te dar um conselho, amado. Não me leve a mal, não me entenda a mal, estou falando para o seu bem. Todo mundo viu o que aconteceu aqui esses dias agora, foi quarta-feira, terça-feira, não sei, ali em Venâncio, né? Que esse garoto foi preso, uma coisa assim, nossa, terrível, choca todo mundo que sabe da notícia, que deixa a pessoa horrorizado, realmente algo trágico, algo muito triste mesmo, não importa quais as situações que estejam envolvidas, mas é algo extremamente triste o que aconteceu, muito triste. Queridos, pense, por que isso está acontecendo aí atrás, hein? É rato? Será que é rato? Está derrubando as coisas. Porta? Espera lá. Porta é fácil, a gente resolve depois. É só coisa, quita ali, encomenda outra amanhã, paga e pronto. Queridos, é algo triste, mas eu quero te abrir um parêntese nessa noite, queridos. Por que essas tragédias estão acontecendo? Não só essa, outras, talvez até piores. E não adianta a gente escandalizar e dizer que isso é agora, não, porque isso está acontecendo, sempre aconteceu tragédias horríveis como essa. Tempos atrás, aquela moça em São Paulo com um namorado matou os pais, com dinheiro, né? Foi presa, está solta aí, já chamaram até fazer programa na televisão, né? E isso aí deu um bafafá danado também. Mas essas coisas terríveis, elas acontecem de tempos em tempos, infelizmente. E ali nos choca mais ainda, porque é uma criança, um adolescente. Mas eu queria pensar um pouquinho, só por uns poucos minutos aqui sobre isso. Como é que você tem lidado com o seu filho em casa? Estava conversando com o Adriano antes do culto sobre isso. Como é que a gente está lidando com as crianças de hoje, queridos? Nós damos responsabilidades aos nossos filhos desde que eles são pequenos, cobramos a eles o que é para fazer. Depois que eles fazem bem feito, nós os elogiamos pelo que eles fizeram. Se fizeram errado, a gente dá o castigo e tira o prêmio. Como é que a gente tem lidado com os nossos filhos nos dias de hoje, irmãos? Uma criança hoje com 2, 3 anos, a primeira coisa que ela ganha é um maldito de um celular. Você já viu como é que tem porcaria na internet, irmãos? Como é que tem porcaria? Eu não tenho um aplicativo aí, talvez eu fale até errado, me corrija se eu estiver errado, acho que é Threads, né? É isso mesmo? Né? É um aplicativo que tem, eu não tenho. Todo dia aparece uma mulher lá, vários modelos diferentes, né? Mulheres diferentes ali, aparece lá dizendo, eu tenho te acompanhado, eu tenho te visto, eu quero conversar com você. E aí eu já falo, sai em nome de Jesus e porque tem que expulsar o demônio certo. Não adianta expulsar o demônio errado, né? Aquilo ali não existe, aquela mulher não existe, aquilo ali foi criado para você ir lá para aquele aplicativo, você se cadastrar naquilo ali. E aí às vezes a gente não tem a inteligência, a capacidade de entender isso. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma criança de 4, 5, 6, 7 anos vai ter inteligência, a capacidade e a expertise para lidar com uma coisa dessa?
Quem me garante que com quem você fala hoje, que é seu amigo, que tem uma foto lá, aquela pessoa existe? Não tem como garantir mais hoje. Não tem. E aí, queridos, às vezes nós estamos dando telefone na mão dos nossos filhos, fica o dia inteiro com o telefone. Ele brinca no telefone e você não sabe o que ele está vendo no telefone. E pelo que eu ouvi do depoimento, esse menino estava envolvido com uma garota lá do Mato Grosso com jogo. As crianças passam o dia todo jogando, agarrado no maldito celular. O pai e a mãe não ensinam a ler uma Bíblia, não ensinam a fazer uma oração, não leva para a igreja. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de quem não faz isso. Não entenda isso errado, estou falando de ninguém daqui. Estou falando de um modo geral que está acontecendo hoje na vida das pessoas. E aquela porcaria daquele troço ali só traz lixo, querido. Só porcaria. O tal do TikTok, que coisa linda, só tem mulher pelada, sensualidade, um monte de besteira, um monte de mentira. Um monte de besteira. Aí você vai lá, tá, morreu não sei quem, morreu não sei o que lá, aconteceu não sei o que, tudo notícia mentirosa. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos viciando uma geração de crianças que está nascendo hoje que não tem responsabilidade. Aí quando chega aos 16, 17 anos, não quer trabalhar mais, quer sentar numa mesa de computador e ganhar dinheiro dentro de casa. A maioria até com jogo. Por que você acha que hoje tem tanta gente viciada nesses jogos de internet aí hoje? Porque os pais estão acostumando os seus filhos com isso, queridos. A gente precisa falar isso para os outros. Nós temos que falar isso com os nossos familiares, nossos amigos. Cuidado, alertem as pessoas, irmãos. Existe um movimento hoje que as pessoas estão se desligando dos celulares, estão voltando para os celulares antigos, porque não suportam mais tanta ligação, tanta mensagem, tanta coisa que eles não estão interessados em ver. Porque nós somos bombardeados por um monte de bobagem nessa coisa. Cuidado, querido, cuidado, converse com seus filhos, bata papo com seus filhos, sente com ele, converse com ele, com ela, cobre, pergunte como é que está a escola, acompanhe na escola, queridos. Hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão sendo criadas de uma maneira irresponsável. Irresponsável. E você acha que isso aí vai ter conserto? Não. Hoje você tem dentro de casa um filho, ele não quer limpar uma casa. Ele quer ficar o dia inteiro no computador. E ele acha que se estudou, se ele está no colégio, já fez demais. Não aprende a lavar uma roupa, não aprende a fazer uma comida, não aprende a ter responsabilidade dentro de casa, e depois ele vai ser um traficante, ele vai ser um bandido, e você vai chorar. E aí vai chegar um tempo que infelizmente você vai olhar e dizer assim, como muitos estão dizendo, não tem mais jeito. Mas de quem é a culpa disso? É de Deus, é do diabo, da sociedade, ou é nossa? Porque nós podemos ir contra o que a sociedade tem ensinado, irmãos. E a igreja precisa aprender isso. A igreja hoje vive uma igreja de modismo. Oh, meu Deus, se lá na igreja X tem gente que pula e bate a cabeça no teto, nós também temos que pular. Se a igreja tal faz festa de São João, nós temos que fazer festa de São João também. Porque eles estão fazendo festa de São João. Aquela igreja lá tem discoteca, nós também temos que ter discoteca. A gente está vivendo um mundo desse jeito hoje, queridos. E aí, a gente começa a pegar a nossa família e modelar a nossa família pelo que a sociedade acha, e não pelo que Deus quer de nós. É por isso que essas tragédias todas estão acontecendo. Você acha que eu estou falando isso, que eu estou fugindo do texto da Bíblia? Não. A Bíblia mostra que o texto, a casa de Jessé era uma casa disfuncional. Segundo estudiosos, Davi não era nem filho, né? Era um filho fora do casamento dele que ele levou para casa. Por isso os irmãos detestavam Davi. Então olha que casa disfuncional, com pecado, com problema. Mas Deus olhou Davi
Deus não está mirando em Jessé, Deus não está mirando na mãe, Deus não está mirando nos irmãos, Deus mirou em Davi. E a gente precisa entender isso, queridos, que a salvação é algo individual. Você não vai amarrar uma pessoa, pôr nas costas e levar para o céu. Por mais que você ame essa pessoa, você não tem poder de salvar ninguém. E a gente precisa entender isso. Nós podemos orar por essa pessoa, nós podemos testemunhar, pregar para essa pessoa, temos que fazer isso, mas nós não temos o poder de salvar ninguém. E o próprio Jesus diz que ele bate na porta, e se a porta se abre, ele entra, mas se a porta não se abrir, ele não vai entrar. Isso é muito sério, queridos. E numa quinta dessa de oração, que a gente ora, que a gente busca, eu tenho falado com as pessoas têm entendido certas coisas na Bíblia de maneira errada, queridos. Muito erradas. As pessoas estão pensando que pode mudar a Bíblia. Tem muita gente aí mudando a Bíblia já. Tem gente pensando que pode mudar a igreja. Tem gente pensando que pode mudar a Deus. Nenhum de nós que já existiu, que existe ou existirá, tem esse poder e essa capacidade. Aquilo que está na palavra e será assim até o fim dos dias. A gente precisa entender isso. Obedeça, meu amado. Peça ao Senhor para te dar fé todo dia para obedecer. Não é fácil. Não é fácil. Obedecer à vontade de Deus não é fácil. Não é fácil ser cristão nesse mundo. Não é fácil ter um relacionamento com Deus. É difícil. Mas nós precisamos pedir fé, porque com fé nós vamos obedecer à vontade de Deus. E quando nós obedecemos à vontade de Deus, as coisas dão certo, porque o projeto dele, eu volto a te dizer, é infalível, é perfeito. Samuel, ele colocou as questões dele, ele reclamou com Deus, mas Deus tocou no coração dele, ele obedeceu. E ele foi, mesmo com o seu medo de morrer, mesmo com a sua vontade de não querer que Saul fosse deixado de lado. Ele foi, ele obedeceu. Mesmo sem saber o que aconteceria, ele foi. A gente precisa entender isso. Às vezes Deus não coloca as coisas assim claras para a gente, ele aponta a direção e diz, vai para frente, mas ele não diz quantos quilômetros, ele não diz aonde é que nós vamos parar, ele diz só para ir para frente, e a gente só vai descobrir onde é para parar, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a obedecer. Se a gente não obedecer e começar a caminhar, nós nunca vamos saber até onde é que Deus quer que a gente vá. Então a gente precisa ter cuidado com essa coisa, só em obedecer ao que Deus fala para a gente. E há um risco muito grande em servir e obedecer a Deus. Assim, nós vamos desagradar muita gente. Muita gente não vai olhar para a gente e gostar. Irmãos, fala a verdade para mim, querido. A gente precisa entender isso. Aonde é que existe na Bíblia um único versículo que diz que o mundo vai amar a igreja? Aonde é que existe na Bíblia um único versículo que diz que o mundo vai aplaudir você e vai gostar de você? Aonde? Não tem isso não. Pelo contrário, fala que não vão ser perseguidos, fala que não vão ser mal falados, que não vão ser injuriados. Fala um monte de coisa nesse sentido. É assim que fala, e não o contrário. Hoje as pessoas estão pregando o contrário. Fica bem na fita, rapaz. Olha como é que o mundo evoluiu. Tem cantor evangélico hoje cantando nas emissoras de TV. Olha como é que está isso aí, rapaz. Você vai em toda festa do mundo aí, essa série de exposição, festa de show de não sei o quê. Tem sempre um crente cantando, pregando e fazendo lá coisa bonita. Olha como é que o mundo está aceitando a gente. Olha que coisa linda como os evangelhos estão crescendo no Brasil. Eu te pergunto, os evangelhos estão crescendo no Brasil e no mundo. Está diminuindo a corrupção? Está diminuindo a violência? Não. Está diminuindo a safadeza nesse mundo? Não, querido. Está diminuindo as famílias destruídas? Não, querido. Porque está crescendo um evangelho social, mas não um evangelho de
transformação de vida, porque o Evangelho, quando transforma a nossa vida, nós não seremos amados pela sociedade desse tempo. E essa é a verdade. Quer amar Jesus? Quer servir a Jesus? Você será odiado pelo mundo. Se o mundo te ama, é porque tem algo muito errado em você. Se o mundo te aplaude, você não está fazendo a coisa certa. Você não está indo para o caminho certo. Você está agindo de maneira errada. Se no teu trabalho você é um crente verdadeiro e fiel, ou uma crente verdadeira e fiel, e está todo mundo lá te elogiando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque eles não gostam. Ele gosta daquele crente que está lá no mundo e ele entra na falcatrua, ele participa das festinhas bagunçadas deles, eles fazem tudo que é errado que eles fazem. Esse crente, eles acham ele um crente normal. Mas quando você diz, não, eu não faço isso porque eu amo a Cristo e a palavra de Deus diz que eu não devo me envolver nisso. Pronto, eles já metem um selo em você e eles vão te detestar e vão falar mal de você. Não pense o contrário não, meu irmão. Se você pensar que você é crente, você está muito amado pelos seus vizinhos, pela sua cidade, ou tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Vou te dar um último tópico para fechar aqui. Samuel chega naquela cidade, chega lá em Belém, e quando ele chega, todo mundo vai até ele e diz assim, profeta, o senhor veio em paz? Porque ser profeta e homem de Deus causa medo nas pessoas. Causa medo. Você acha que se você é uma pessoa de Deus verdadeiramente, alguém tem coragem de chegar na sua cara, olhar nos seus olhos e te propor coisas erradas? Ah, não tem não, meu irmão. A pessoa fica sem jeito, fica sem graça de propor. Já sabe que você não vai topar. Quando chegaram ali, eles já pensaram que Samuel estava indo na cidade porque tinha alguma coisa errada. Deus mandou o profeta aqui, e o couro vai comer. O senhor veio em paz? Querido, aonde entra um homem de Deus, verdadeiramente de Deus, ou uma mulher de Deus está, quem não está em Deus treme. Porque entre trevas e luz não há união. Não há união. O que eu estou te falando com isso, querido? Isso é espiritual, no mundo sobrenatural. Não é para você ter inimizade com quem não crê no que você crê, não. Eu tenho amizade com pessoas que têm opções sexuais diferentes, trato eles muito bem, eles me tratam muito bem. Mas duvido que eles vão me propor alguma coisa errada. Tenho amizade com pessoas que professam ultra fé muito diferente da minha, mas duvido que eles me convidem para fazer parte da fé deles. Você está entendendo? Uma coisa é ser educado, uma coisa é tratar todo mundo com respeito e carinho e amor. Outra coisa é se parecer com os outros, é fazer o que os outros fazem, é viver a vida que os outros vivem, é mostrar para eles que nós estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos todos no mesmo barco. O nosso barco tem um capitão que chama Jesus. E o capitão Jesus, ele não deixa qualquer um andar nesse barco de qualquer maneira, não, irmãos. A gente precisa entender isso de uma vez por todas na nossa vida. Por que eu estou te falando isso nessa noite, queridos? Porque atualmente os crentes estão muito alegres e conformados com esse mundo. E a gente tem que desconformar um pouco desse mundo aí, queridos. Cuidado, querido. Nem tudo que passa na TV é para você. Nem tudo está no telefone celular é para você, nem tudo está na internet é para você. Oh, cuidado, nem toda roupa é para você vestir, nem toda comida é para você comer, nem toda bebida é para você beber, e nem todo lugar foi feito para você ir. E a gente precisa aprender isso, e separar as coisas, queridos, porque senão daqui a pouco, quando você chegar e pregar para alguém, vai dizer, ué, mas você está falando isso comigo? Mas você faz o mesmo que os outros? E aí, como é que vai ser? Ali acabou, já era, você está desmoralizado. Não adianta nem tentar ir para frente, porque ali é só para trás, para frente não dá para ir mais, porque acabou. Nós precisamos viver o Evangelho. Jesus nos chamou para ser testemunhas dele, e testemunhas de Jesus, queridos,
não é falar como Jesus só, mas é estar onde Jesus estaria, se comportar como Jesus se comportaria. Ser testemunho de Jesus é fazer o que Jesus faria nessas situações. E aí a coisa aperta, aí a coisa fica difícil. Por que eu estou falando tudo isso nessa noite, meus amados? Porque é tempo que a gente pede avivamento, e avivamento só vem quando há santidade. Avivamento vem com palavra de Deus. Avivamento não é gritaria, não é pula-pula, não é rodopio. Hoje você vai para qualquer lugar aí, nossa, o cara joga o paletó, o cara cai no chão, o outro entrega uma mensagem maluca, o sujeito já olha para o outro e fica de bobeira. Estava vendo um profeta, que se diz profeta, cantando uma música do Roberto Carlos para o cara, aí o cara começa a chorar, e chorar porque ele chama Roberto Carlos. Será que Deus usa um negócio desse para poder falar com as pessoas? Deus está muito ruim, Deus está muito desvalorizado, muito incapacitado mesmo, né? Para ter que usar até a música do mundo, essas coisas do mundo aí, para poder se achegar às pessoas. Quanta coisa que a gente está vendo isso aí, irmãos. Isso não é avivamento não, irmãos. São manifestações emocionais das pessoas. Roda para todo lado, pula para todo lado. Isso é a nossa emoção, querido. Isso não é o Espírito Santo, não. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Nem todo mundo que fala em línguas é o Espírito de Deus. Eu já vi muita gente falando em línguas e não paga os outros. Não tem moral em lugar nenhum onde passa. Já vi gente entregando profecia dentro da igreja e marcando encontro com mulher na rua, dando em cima da mulher dos outros. Tem 60 anos que eu vivo na igreja, desde neném. Já vi de tudo e mais um pouco. Então cuidado, irmãos. Se liguem, abre os olhos. Cuidado com essas coisas que estão sendo propagadas nos dias de hoje, irmãos. Cuidado. Aí as pessoas falam, é o pentecostalismo. Não é não. Isso é neopentecostalismo, é o novo pentecostalismo. O pentecostalismo de raiz, aquele de antigamente, não é desse jeito aí não. Eu sei, porque eu tenho amigos desses movimentos, e eles não concordam com esse tipo de coisa também. Então, cuidado, querido, abre os seus olhos nos dias de hoje, abre os seus olhos na sua casa com a sua família, cuidado com o que está entrando dentro da sua casa, seja no celular, seja na internet, seja na televisão, seja através de pessoas. Cuidado, para haver um avivamento, tem que haver um arrependimento, e no arrependimento tem que haver uma busca de santidade, senão não é avivamento coisíssima nenhuma. Enquanto nós nos arrependermos e não voltarmos para o início das coisas do Evangelho puro e simples, não haverá avivamento. O que há é um mascaramento que está acontecendo nesses dias aí. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você entenda esse alerta para a sua vida. Se agarre, peça ao Senhor para te dar muita fé, mas muita fé mesmo todos os dias, para você obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Eu estava lá em casa esses dias lendo, só vou encerrar isso rapidinho. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, irmãos, se a gente for entender tudo que está escrito direitinho ali, irmãos, a gente não entraria em muitas igrejas nos dias de hoje, porque ele ensina como é que deve ser um culto e como é que deve ser uma igreja, e a maioria está rasgando 1ª Coríntios e 2ª Coríntios, não só essas duas, tem mais lá para frente, mais informações, mas essas duas ali são bem fortes em algumas coisas sérias. Cuidado, muito cuidado, abra seus olhos, seus ouvidos, prove tudo, teste tudo, antes de engolir, para depois não ficar doente. Quero te convidar a se colocar em pé para nós orarmos. Vamos orar pelos pedidos.